Este ano nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer: ninguém segura o esporte, não. A vida a gente vive pra vencer. Esporte, esporte, uma razão para viver. Boa noite, torcida do esporte. Boa tarde, bom dia. Depende da hora que você vê, isso fica na internet. Mais uma sexta para o esporte. Hoje a gente vai ter um convidado especialíssimo, ex-técnico do esporte, vitorioso, uma história maravilhosa que eu vou chamar já aqui, Ricardo Oliveira. E vai estar presente aqui com a gente também o nosso Eduardo Carvalho, nosso candidato a presidente do esporte. É um prazer receber você, Ricardo, na sexta para o esporte. Você que é técnico de basquete, é sexta mesmo para o esporte. Prazer receber também o Eduardo aqui. O Eduardo vai falar muito, porque o Eduardo tem um programa exclusivo dele, que é o Fala Eduardo. Hoje, Eduardo está aqui com a gente para debater os esportes amadores. O esporte amador, que no Esporte Clube do Recife tem uma tradição magnífica, seja no basquete, seja na formação de jogadores para o voleibol, jogadores no basquete masculino, no basquete feminino, no futebol de salão, no remo, historicamente do remo, desde quase de sua fundação, que o esporte tem a tradição do remo. Mas hoje essa realidade não é a mesma coisa. Então eu queria primeiro, Eduardo Carvalho, desse seu boa noite à torcida do esporte, para depois a gente passar a bola, literalmente um passe de peito para Ricardo, para ele falar também. Boa noite, Flávio, boa noite, Ricardo, querido amigo, boa noite toda na noite, meus amigos e companheiros do Movimento A Razão para Viver. É mais uma vez um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Quero agradecer muitíssimo a Ricardo, tá, que está aí com um problema, enfrentando um problema sério de família, tá, mas mesmo assim se dispôs a participar aqui dessa nossa live, tá? Ricardo, que é um guerreiro, um líder, fez um trabalho brilhante aqui na Ilha do Retiro. Eu tive a oportunidade de ver, de presenciar, de participar com muita emoção. Eu e meu cachecol a uns 45 graus, mais ou menos, dentro daquela quadra. Fiquei conhecido. O senhor é aquele camarada que entra com cachecol ali na... rapaz, sou eu mesmo, pô. Depois saía do trabalho, pô, de terno, gravata, tinha que botar alguma coisa do esporte. A minha presença aqui é para valorizar ainda mais, tá, a presença do Ricardo, tá, deixar muito concreto, né, o nosso interesse, né, pelos esportes olímpicos amadores, tá, deixar também muito concreto, sem nenhuma dúvida, o interesse que nós temos em fazer, não todos os esportes olímpicos amadores fortes, tá, e eu estou dando aqui um exemplo concreto, trazendo novamente Ricardo para, enfim, conversar sobre a sua história, tratar da sua experiência enquanto líder do basquete do Esporte Clube do Recife, né, e, enfim, e dizer o que é que ele pensa para a gente aí, né, o que é que ele aprendeu durante essa sua trajetória, a sua vivência aqui, a sua participação na Ilha do Retiro, e evidentemente que antes de trazê-lo para cá, o convite que eu fiz para ele já foi escrito, né? União a nosso movimento vencendo as eleições, tá? Eu vou querer contar, se houver possibilidade, mas eu vou querer contar com o Ricardo aqui, não tem a menor dúvida disso. Eu quero o Ricardo novamente aqui na Ilha do Retiro, trabalhando conosco para fazer um basquete bonito e um basquete do Esporte Clube do Recife, e não um basquete de cartório, tá? Que se bota o time debaixo do braço, depois manda buscar o piso, né, e leva para outro lugar e é responsável por onde é e veste outro tipo de camisa. Na nossa gestão, não. Na nossa gestão, o basquete será o basquete do Esporte Clube do Recife. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Flávio. Ricardo, eu queria apresentar você para a parte da torcida do esporte que ainda não conhece, e queria me apresentar para você. Você viu aí no começo aquela foto aí daquele time de 1976, o time campeão pernambucano de 1976, eu estou lá. Eu sou o camisa 13 ali. Depois eu passei a jogar com a 9 em homenagem a Dario, da Maravilha. Esse time, Ricardo, você teria muito prazer. O técnico na época era João, mas tinha os jogadores que você ia querer no seu time. Eu era o cara que completava o time. Não tem ninguém para entrar. Entra Flávio. Eu era titular, mas eu era
quinto titular. Mas você ia querer no seu time Sérgio Falcão, você ia querer Ângelo Pinheiro, você ia querer Alexandre Pinheiro, todos craques, time de craques, campo super Eduardo campeão. Carvalho, não eu. Não Eduardo eu. Carvalho, que era uma geração. Eugênio, o irmão dele, estava aí. Mas você veio para o esporte e o teu currículo, eu fiquei impressionado com o teu currículo, Ricardo. Porque você é campeão em todo canto, você tem uma história magnífica no basquete, passando por NBB, passando por seleção, colocou o esporte na Liga Ouro, foi vice-campeão na Liga Ouro. Se eu errar alguma coisa aqui, me diz que é muito grande o teu currículo, eu fiquei impressionado, rapaz. Foi técnico na Argentina, no Aliança de Colón. É muita coisa. Técnico da Seleção Brasileira Sub-15, auxiliar técnico da Seleção Brasileira Sub-16. Se eu for ler teu currículo, camarada, a live é só isso. Dê boa noite. E eu estou vendo que Eduardo já está fazendo uma escolha certa. Eduardo está começando bem, Eduardo, trazendo a pessoa certa. Boa noite, Ricardo. Flávio, boa noite, Eduardo Carvalho e a todos aí do Esporte Clube do Recife. Primeiramente, eu queria falar que é uma honra estar aqui participando com vocês, colaborando com o basquete, com o Eduardo e com todos que são amantes do esporte, né? Eu gosto, Flávio, de falar, eu não gosto da palavra amadora, esporte amador, está lá escrito no estatuto, mas eu gosto dos esportes olímpicos. Mas como tem esporte que ainda não é olímpico, né? Então tem que ter o amador. Mas para mim, todo esporte ele tem uma importância muito grande, né? Eu aprendi no Esporte Clube do Recife a vivenciar outros esportes que para mim é tão bacana quanto o basquetebol. Por exemplo, eu fui ver o hockey de patins, fiquei muito impressionado e gostei bastante. São poucos clubes no Brasil, né? E o Esporte Clube do Recife é campeão sul-americano de hockey, e eu aprendo com outros esportes. Do lado da quadra do basquete tinha um voleibol que eu acompanhava ali próximo, futsal, entre outros esportes, né? Mas, assim, eu fico honrado e eu queria falar que eu aprendi a amar o clube, né? Porque eu vivenciei 3 anos, quem me levou foi o Tibal, né? Ricardo Tibal, foi o que me fez o convite, e eu devo muito a ele, porque eu conheci essa terra maravilhosa, que é Pernambuco, me apaixonei pelo clube, e vivenciei muitas coisas importantes na minha carreira aí no Esporte Clube do Recife, com grandes profissionais que aí tem. O Pernambuco, como você falou, Flávio, já tem uma tradição de basquete de anos, então você chegar num lugar que tem uma tradição, você tem que chegar com respeito. Foi o que eu fiz. Tive comigo vários treinadores ao meu lado que são fantásticos, né? Mais especificamente do meu lado, o Louro. Então, aprendi e troquei muitas informações aí com os companheiros do Esporte Clube do Recife. Mas, Ricardo, eu quero dizer a você, ó, quem está chegando aí. Ele está com o Tiago tentando entrar, mas o Tiago não está liberando a câmera. Então Tiago, se você estiver ouvindo a gente, libera a câmera. Mas, Ricardo, eu quero dizer a você que Tibal está conosco, tá? Ele não vai poder participar, ele disse que ia passar por aqui, né, para lhe dar um abraço, tá? Mas Tibal está conosco. Amir Schwartz, que foi o nosso vice-presidente dos Esportes Olímpicos Amadores, também está conosco, tá? De maneira que nós estamos aí unidos para tentar fazer com que o esporte volte a ter voz forte, a rugir forte no cenário regional e nacional. Claro, isso tudo dentro de um planejamento, de uma programação que nós vamos ter que fazer, e você é mestre nisso, tá? Contemplando naturalmente escolinha, base, fazendo um projeto bonito que também tenha naturalmente uma preocupação com o social, com a formação do cidadão, não é isso, Ricardo? Isso. Quando eu fui convidado pelo Tibal, foi bacana, porque a gente fez um projeto que o esporte já tem uma tradição grande nas categorias de base, tanto no masculino como no feminino, mas a gente veio com um time sub-22, que se tornou a base do adulto. E aí a gente levou o nosso time adulto e sub-22
para as comunidades aí próximas, a comunidade do Caranguejo aí próximo, em várias escolas. Eu acho que tudo também, eu acho que um clube do tamanho do esporte, ele tem que estar indo aonde o povo está, não só as pessoas vindo ao clube, então o clube indo às pessoas. Então foi o que a gente tentou fazer. Nós fomos em diversas escolas públicas e escolas particulares, porque os meninos gostam de basquete, e você levando o atleta de um clube tão conhecido como esporte, isso faz com que fomente a modalidade. Então, isso foi feito, e como a nossa base era garotos sub-22, nós também aproveitamos muitos pernambucanos, porque não é um projeto que só traga jogadores de fora. Então, nós tínhamos jogadores de fora, sim, como o Sidão, 2,15 metros e tudo, mas valorizamos um Jaca, um Arroz e outros atletas que tiveram durante esse período. Para mim, eu aprendi bastante, porque justamente esse período com a Mi, com você, eu fui convidado também para dirigir um pouquinho feminino, nem era muito a minha praia. Eu acabei indo para um sul-americano com o feminino, e também foi um grande aprendizado para mim. Então, você vê a força que é o clube. Eu acho que o clube ele é um clube nacional, que é para estar em todas as ligas nacionais, em todas as modalidades, na minha opinião. Ricardo, só deixa eu apresentar aqui o Thiago. O Thiago estava com dificuldade na internet, mas agora ele chegou aqui na live. Thiago é um ex-atleta do esporte também. Talvez ele ainda esteja praticando. Há 20 anos que ele está no Remo, tem 15 campeonatos pernambucanos, é um super campeão do Remo, foi diretor do esporte entre 2013 e 2015, já foi campeão brasileiro, foi terceiro lugar no brasileiro de peso leve, já foi campeão norte-nordeste em 2005, e o Thiago está representando aqui o esporte, e é onde o Esporte Clube do Recife nasce, que é no Remo, a tradição do Remo. Thiago, a gente não se conhece ainda, mas eu fui atleta de basquete, viu? Quase que eu me encontro com o Ricardo para ser atleta dele, mas eu acho que não dá para mim mais, não. Eu aposerei minha chuteira. Dê seu boa noite aí para a torcida do esporte, para a gente continuar esse bate-papo junto com o Eduardo. Só um minutinho, o Thiago está direto na Colômbia, tá? Mas ele vai voltar para cá, tá? E dizer que é o seguinte, o Thiago foi campeão brasileiro de Remo, né, Thiago? Foi campeão brasileiro. Master, mais vale, pô. A gente vai ficando de cabelo branco, mais vale. Diga aí, Thiago. Valeu, pessoal. Pô, que honra estar aqui com vocês. Prazer enorme estar participando dessa live. Muito obrigado pelo convite. A gente realmente teve aí uma parceria forte quando o doutor Eduardo era vice-presidente, ou melhor, presidente do esporte em ocasião, e ajudou bastante a gente no Remo. Então, concordo aí, Flávio, prazer conhecê-lo. Concordo que o Remo é realmente um berço do esporte. A gente tem aí, se você prestar atenção, boa noite também, professor Ricardo, desculpa. Boa noite, Thiago. A gente tem aí um brasão do esporte, o primeiro brasão, né? Aí um par de Remo, não está cruzado, mas eles estão paralelos, e aí contempla ainda mais uma boia, porque tinha natação, também tem o cricket, se vocês prestarem atenção, ali no primeiro brasão do esporte tem toda a história. O esporte é um clube polidesportivo, ele já nasceu polidesportivo. E o Remo, logicamente, tem essa história forte, porque o cara que morava em Recife há 100 anos atrás, 115 anos, né? Tem o Rio Capibaribe, a coisa mais linda do mundo, cruzando toda a cidade, e logicamente era um esporte muito difundido, o Remo, no mundo, iniciou basicamente na Inglaterra, então Guilherme de Aquino, voltando aí da Inglaterra, volta também com a história do Remo forte. Já tinha no Náutico há uns 2 anos atrás, mas era algo muito forte ainda, e aí era um esporte dominado totalmente pela PEB do Pernambuco, era só gente assim da alta gama praticando esse esporte, então nasce aí uma grande força no Brasil todo, não só no Nordeste, em Pernambuco, mas o Flamengo é oriundo do Remo, o Vasco é oriundo do Remo, o Botafogo, o Grêmio, o Náutico União no Rio Grande do Sul, o Martinelli,
o Náutico, o Sport também no Rio Grande do Norte. Então, é um esporte centenário que trouxe essa força que daí a gente brinca, né, que o futebol em Recife nasceu basicamente da rivalidade do remo. Diz a lenda que um grupo de remadores do Náutico, esse grupo desafiou o Sport. Disse, então, se vocês botaram remo, façam uma regata contra a gente. Então, o Sport disse, tá certo, a gente compete no remo, agora compita com a gente no futebol também, porque já tinha futebol na época. E aí nasceu essa história, essa rivalidade forte, e a gente sempre tem uma relação muito boa, assim, a gente brinca que o remo em Pernambuco, hoje, para sobreviver, não pode mais ter essa questão do clube, né? A gente já sofreu tanto, e digo que essa parte triste do remo é basicamente devido à poluição do Capibaribe, porque a população vai perdendo interesse. Que a primeira coisa que minha família mesmo disse para mim, rapaz, tu vai remar, velho, no esgoto, Eu disse, pô, velho, é o esgoto porque a gente deixa ser o esgoto, né? Porque é a cultura nossa. Na verdade, o Rio Capibaribe é um parque no Rio, em Recife, e a gente tem que prezar por ele, e eu acho que o remo é essa defesa aí. Mas muito obrigado, e podem contar comigo, estou aí num apoio incondicional do Eduardo, o que puder contar, sim. Lógico que eu não estou podendo ajudar como eu ajudei uns 3 anos atrás, mas posso ajudar de uma forma, assim, pelo menos com esse amor pelo esporte que trouxe o remo para mim, para minha vida, porque, na verdade, o deporto, ele ensina o cidadão a ser um ser humano muito melhor, né? E principalmente no remo, porque no remo não tem isso, assim, tá todo mundo no mesmo barco, já remei barco com 4 pessoas, com 8 pessoas, então não tem classe social, não tem cor, não tem gênero. Tem, na verdade, um amor em querer fazer algo e levar isso para frente, e com aquela paixão, com aquela dedicação, com aquelas madrugadas acordadas, deixando filho em casa, mulher em casa, chovendo, e passa um filme na cabeça da gente, e acho que a gente leva essa lição para a vida, hein? Assim é com basquete, assim é com a natação, assim também é com o futebol, logicamente. Por isso que a gente defende o esporte como um clube polidesportivo, assim como ele nasceu, né? Pensar um futebol hoje é o futebol, mas há 100 anos atrás, 115 anos atrás, foi o remo. Também teve a natação. E se a gente esquece desse passado, a gente vai sempre vivendo etapas que podem ser cíclicas, ou pode ser etapa que não tragam a sobrevivência cíclica, como, por exemplo, o cricket. A gente não tem mais isso no esporte, né? Pode ser que um dia, 100 anos, o remo sobreviva, o basquete e o futebol já era. Então, tem que ir ajudando um ao outro para manter essa cadeia. Opa, desculpa, Ricardo. Tiago, eu fiquei muito feliz numa partida, não sei se o Eduardo estava lá, na Liga Ouro, que nós ganhamos, a turma do remo foi, eu acho que talvez você estivesse lá, levaram os remos, e foi muito legal, tiramos uma foto com a turma com os remos grandões, assim, foi muito legal essa interação dos esportes, ele é fantástico, eu estava acabando de falar antes de você entrar, eu aprendi muito com os outros esportes para levar para o meu. Então, acho que esse intercâmbio é sempre positivo. Parabéns aí pelo trabalho. E eu acho que o remo ele é um defensor da natureza, que é mais importante. Você falou do Rio Capibaribe. Pô, hoje mesmo eu estava pensando com meu filho aqui estudando, é um rio maravilhoso que corta a cidade inteira, que devia estar sendo navegado, sendo meio de transporte, e os guardiões são as pessoas do remo. Lógico, obrigado, que lindo, é isso mesmo. Tem esse tripé, na verdade, no remo, que ninguém derruba esse plano. É um plano totalmente estável, que é o social, o ambiental e a parte esportiva. Eu quero só dizer o seguinte, eu sou um camarada que costuma, viu, Flávio, assumir todos os meus erros, mas também gosto um pouquinho de dizer, isso aqui quem fez fui eu. Essa levada aí do pessoal do remo lá para a quadra foi um convite de Eduardo Carvalho. E você, Ricardo, lembrou dessa ida, mas eu lhe pedi e você levou a turma toda do basquete para torcer pelo remo, lá no Marco Zero. Verdade. Lembrado disso? Muito bem lembrado. E foi muito legal. Aquele ônibus, rapaz, negócio de 2, 3 metros de altura, aquela confusão, todo mundo camisa do esporte, todo mundo no Marco Zero, nego pedindo autógrafo, e a turma do remo. Essa interação tem que acontecer, não é verdade, Ricardo? Eu achei, você lembrou bem, nós fomos lá, e eu levei a minha família também, você ter essa experiência ao ar livre, no Marco Zero, que é fantástico, e ver a turma lá competindo, para mim, é muito marcante.
Eu acho que isso tem que acontecer, que são esportes envolventes, são esportes olímpicos, esportes que envolvem o mundo inteiro, né? Isso mesmo, concordo. Me permita ele atravessar um pouco, você que eu sei que você é anfitrião aí, tá penteado, tá bonito aí, passou um agumex no cabelo, rapaz. Pô, tá Tem que me apresentar bem. Sexta para o esporte, rapaz. diferente de Ricardo, que botou um ventilador, um ar-condicionado, que tá levantando a juba dele. Um ventilador, tá um calor tremendo, fora a seca, a umidade de 10% em Brasília. É isso mesmo, pô. E Tiago Tiago não, Tiago é que sempre jovem, tem esse cabelo assim, rebelde, então. Mas veja, a nossa preocupação aqui, eu falei com o Ricardo, falava com o Tiago, e eles sabem do que eu tentei fazer dentro das possibilidades que nós tínhamos. Tá bom, Ricardo, tá bom, Ricardo, tá bonito. Agora que tu falou, eu estou preocupado. Mas dessa preocupação que a gente tem, tá? E Ricardo colocou muito bem, que é uma preocupação que foi dele, foi de Timão, né? E Tiago, que entrou depois, mas o espírito é o mesmo, de fazer com que o esporte olímpico amador ele cumpra, sobretudo, o seu dever social, não é? De trazer para dentro, de dar oportunidade àqueles rubro-negros e rubro-negras, tá? Que têm uma necessidade maior, não é? Mas de se apoiarem no esporte, de praticarem esporte, de estudarem, ou seja, o esporte amador, ele é o estuário, ele é o berço do verdadeiro torcedor do esporte, desde jovem. E estou vendo que a audiência está aumentando, era saber o seguinte, Flávio, se você poderia ver aí com o pessoal o que é que efetivamente cada um deles que tem essa experiência no basquete e no remo, o que é que eles entendem de pragmático, de concreto, tem que ser feito em cada um desses esportes, entendeu? Hoje. Microfone, Flávio. Já está colocada a pergunta aí, Ricardo, de Eduardo Carvalho, porque lá no texto lá que eu coloquei, eu falei da tradição do esporte, eu falei dos muitos resultados que o esporte teve. Por exemplo, uma geração antes da minha foi bicampeã brasileira juvenil de basquete. Anos depois, o feminino foi campeão brasileiro de basquete. O que é que o esporte tem que fazer para poder voltar a ter resultados desse nível que o esporte merece e tem condição de ter? O que é que falta no esporte, Ricardo? Olha, primeiramente eu queria falar que Pernambuco, e especificamente Recife, ali, que eu tive mais contato, mas acho que o estado inteiro tem talento, tem material humano. Eu acho que nós temos que chegar nesse material humano, não só o material humano vir para a gente. Então, nós temos que... O clube é grande, tem torcedores em todo o estado e fora do estado. Acho que a gente tem que captar talentos, incentivar a categoria de base. Você fez a base, Flávio, você falou para mim que jogou no Mini, no Mirim. Eu acho que tem que incentivar os profissionais, a capacitação dos profissionais, dar mais arma, subsídio para que o profissional possa se capacitar e poder quem ensinar melhor. Então, acho que aí já vem com uma formação, a gente investir na categoria, nas escolinhas, não só dentro do clube, mas como projetos sociais, que aí você aumenta o seu braço, o seu leque, e aí você vem subindo, né, para até a categoria mais competitiva, vamos assim dizer. Eu acho que na categoria competitiva, eu acho que tem que ter investimento de fato, participar das grandes competições. Não pode o esporte dentro, que é um clube tão importante, ficar fora de competições nacionais. Então, para que você entre em competições nacionais, você tem que ter investimento. Você tem que tanto investir no profissional, que vai estar ali, como no atleta, tá? Mas isso, um plano subindo. A pirâmide tem que ser assim, tem que ser uma pirâmide, né? Que aí vai no funil lá em cima. Então, eu acho que o investimento é fundamental. Quando nós jogamos a Liga Ouro, o planejamento que nós fizemos com o Tibau nós vamos trazer o Sub-22, o Esporte Clube do Recife já tem o Mini, o Mirim, o 14, o 15, 16, vamos chegar firme, e aí daí
fizemos intercâmbios com a Argentina, jogamos contra o Boca Júnior, fomos rodar na Argentina para se preparar para o Sub-22. Nós fomos em terceiro lugar do Brasil da categoria Sub-22, onde ganhamos do Flamengo, ganhamos de times que têm tradição. Por que o Flamengo, por exemplo, vamos usar o exemplo do Flamengo, ele tem um futebol como referência, mas ele tem todos os esportes olímpicos tão forte quanto. Tá? O basquete, com certeza, tem um super patrocínio, um time que está. O remo, provavelmente. Então, o Flamengo ele tem o futebol como referência, mas os outros esportes são muito fortes e muito prestigiados. Eu acho que nós temos que prestigiar os esportes olímpicos de fato. Por isso que eu não gosto da palavra amadora. Porque amador fica ali, amador não. É tão profissional quanto o futebol. E ele é tão importante quanto o futebol. Lógico que o futebol é a nossa paixão. O torcedor do esporte, nós fomos no campo, os jogadores de basquete, é emocionante, é o esporte que vai puxar mesmo, é o esporte número 1, mas os outros esportes têm importância. Então, eu acho que tem que investir no profissional, investir na base, mas quando chega na parte competitiva, não pode ficar de fora de nenhuma competição nacional. Por isso, com um clube desse tamanho, não pode deixar de jogar uma Liga Nacional, um NBB, voltar numa Liga Ouro. Isso, até hoje, os dirigentes da Liga Nacional me perguntam como é que está o esporte? E o esporte? Quando vai voltar? E outros clubes de futebol estão na Liga Nacional de Basquete. Vou citar Flamengo, Vasco, Botafogo, Corinthians entrou agora. Eu posso estar esquecendo de alguém. Só posso estar esquecendo algum. Mas clubes que têm o futebol como carro-chefe estão entrando na Liga Nacional de Basquete. Uma coisa não impede a outra. Claro. Isso vai favorecer ao torcedor do esporte. Porque quando não tiver o futebol, vai ser como igual eu ficava emocionado vendo a nossa quadra lotada. Eu fiquei apaixonado pela torcida do esporte. Eu acho que é por aí. Eu acho que tem que investir, tem que ter coragem, que o clube é grande. Tiago, o Remo, você já citou. Eu estou aqui de frente, eu não fui para Gravatar, não deu para ir, Ricardo. Eu estou aqui de frente ao Rio Capibaribe e eu vejo muitas vezes cedinho passar um remador fazendo o seu treinamento pela manhã, mas eu vejo ao mesmo tempo a poluição muito grande no Rio Capibaribe. Além da dificuldade do rio, o Remo, com toda a tradição, enfrenta a dificuldade de não ser prioridade para o esporte. Já apareceu aqui o H. falando também do judô, são todos os esportes. A gente está falando especificamente de 2, mas vale para todos os esportes. O Remo é prioridade no esporte, Tiago? Tiago, só um minutinho antes de chegar na Colômbia, mas por conta dessa colocação do H que eu vi aqui, muito importante, né? Se tem o delay do Capibaribe, você está de um lado do Capibaribe e todo do outro. Então deve ter um delayzinho para chegar em Tiago, né? Então é o seguinte, a Aga colocou a questão do judô, né? Veja, este é o primeiro capítulo, é a primeira live para tratar de esporte olímpico amador, tá? Então nós teremos outras lives, entendeu, Flávio? Conte com cesta para o esporte para a gente fazer essas lives. Depois vai ser raquetada pelo esporte, não sei, braçada pelo esporte, entendeu? Vai, Tiago, desculpa. Não, lógico, eu apoio totalmente. São vários esportes amadores, né? Para discutir de uma forma objetiva e clara. E eu acho que se a gente colocasse logo na primeira todo mundo, ia fazer uma salada grande. Mas foi bom. Eu vou cutucar de novo. É prioridade esporte amador no esporte? É esporte olímpico no esporte? É prioridade o Remo? Claro que não. Essa pergunta é muito fácil de responder. Não é, acho que faz tempo. Como eu falei, né? A gente vive uma simplicidade que as pessoas não observam. O Remo já foi o carro-chefe, a natação, assim como o tênis, o cricket, o próprio futebol, agora é o carro-chefe. Mas eu acho que a gente tem que relembrar um pouco da história e manter um pouco assim da tradição, logicamente que mostrando os caminhos, né, dentro da atualidade, para que cada esporte olímpico seja autossuficiente. Mas isso não se faz, né? Então tem toda uma preparação. A gente tem uma cultura muito, assim, digamos,
preconceituosa, né, Thiago? Com relação ao... Parece sempre que é um negócio que suga dinheiro, né, Ricardo? Atrapalha, né? Ninguém consegue enxergar os esportes amadores de outra maneira, como se não fosse um atrapalho financeiro, né? Não, eu acho que tem que abrir a cabeça. São vários caminhos, né, que podem ser utilizados. Atualmente tem essa questão dos projetos, que são projetos também que podem ser sociais, não só esportivos. Tem também uma possibilidade de engajar, aí, como o Flávio falou muito bem, da questão da limpeza do Capibaribe, porque isso está em voga. Questão ambiental tem batido sempre aí na tecla aqui. A gente tem que viver em harmonia, né? Então, nada melhor do que começar pelo nosso quintal, digamos assim, porque o Capibaribe é o nosso parque. Então, começar a limpar esse cara. A gente diz, assim, brincando, que não tem nenhuma base científica, porém, a gente sabe, é intuitivo, que o Capibaribe é um estuário, é uma foz de um rio, lógico, está aqui em Recife, então tem a limpeza a cada 6 horas. A maré sobe e baixa. Então, nessa ciclicidade aí, ele já é, na verdade, beneficiado aí por estar aqui no litoral e já tem essa limpeza gradativa. Então, se parar de sujar, garanto que, pelo menos aqui na Foz, a gente consegue dar uma renovada nesse camarada, dar uma sobrevida a ele e trazer um exemplo de Amsterdã, por exemplo, uma cidade também cruzada por canais, e você vê que a população usa o rio como até um local de moradia digna, não é como uma palafita, são vários barquinhos. Barcos, residência, rapaz, morando ali, com seu jardim aberto, encontrando uma capivara, encontrando uma garça, tomando um café da manhã, olhando para o Capibaribe. É uma alusão aí para o Rio Amstel e Amsterdã, quem sabe a gente... Lá só não tem capivara. Muito frio para as bichinhas. Mas, assim, a gente também tem essa mesma ideia do professor Ricardo, que o remo tem esse nome, né, do esporte amador, mas também tem a parte totalmente profissional dele. Você vê vários clubes, assim, até o Nordeste sofreu muito um tempo, porque produzia muito atleta e vinha um clube do Sul, Sudeste, e aí contrata os atletas melhores daqui. Então, a gente ainda sofre um pouco com isso, porém, está ainda sobrevivendo. O remo sobrevive e é forte, principalmente nessa questão da formação de um ser humano, né? Eu digo por mim que eu muito tenho essa dívida de gratidão com esse esporte, porque só me fez, assim, bem para a minha vida. Espero que outras pessoas... Thiago, me diga uma coisa, qual é a flotilha hoje do esporte? Quais são as categorias que a gente precisa realmente se preparar, não é? Comprar, com quantos barcos, enfim, o que é que hoje falta de concreto na estrutura do remo do esporte? Falta basicamente tudo, desde a sua parte física até a quantidade de material esportivo e material humano também. Então, é uma realidade nossa. Hoje a gente tem uma equipe que está trabalhando forte lá, logicamente, tem pessoas que estão engajadas em manter o departamento, isso a gente não pode negar, que é um grupo de remadores master que se organizaram, na verdade são totalmente independentes do clube. Então, tem material esportivo próprio, particular, tem uma quantidade significativa particular. Eu digo que a parte do esporte mesmo, hoje a gente está bem defasado. Deve ter um esquife, que é um single esquife, que já tem a sua carga de treino, porque não tem barco para competição e para treino, então todo o treino é em cima desse esquife, é um único esquife, e ele é para peso leve, ou seja, um remador pesado, maior, não tem um barco específico aí do esporte para remar. Então, double é um barco para 2 pessoas, um double esquife, só tem um também, bem, assim, dizendo que é do esporte, né, porque tem vários outros, mas 2, porém, são barcos particulares. Então, do esporte, a gente, hoje, com o nível de competição, está muito defasado. Não se fala no 8, né, um 8 é muito mais caro, e muito menos um 400 double, ou 400 for, também, que é um barco maior, é um pouco mais caro também. Então, hoje o remo sobrevive devido à força da equipe de outrora, de uns 10, 20 anos ou 30 anos atrás, que tem esse amor pelo clube e hoje estão lá tentando, assim, fazer o remo sobreviver. Mas apoio, que, assim, do meu ponto de vista, do esporte, realmente, basicamente, para qualquer esporte olímpico, não existe. Thiago, eu posso me intrometer um pouquinho? Ricardo, deixa eu só colocar agora, doutor Eduardo, numa sinuca de bico.
Eu quero saber se ele vai continuar fazendo o que ele fez no passado, quando você era técnico do esporte, e eu vou apresentar provas de que ele estava engajado no basquete, participando, presente nas quadras. Eu vou mostrar provas disso, que eu consegui que vazou um vídeo você apoiando o time de basquete para que o time de basquete entrasse em quadro com a vitória. Eu consegui esse vazamento inédito e eu vou exibir aqui. Deixa eu exibir aqui. Espera aí. Não basta ser dirigente, tem que participar. Vamos colocar aqui. A mais irresistível e a das que nós temos certeza que esse projeto é um projeto consistente, é um projeto que vai dar certo, é um projeto que interessa aos portugueses. O basquete precisa ter conhecimento, vocês precisam ter conhecimento, e que não se trata mais de um projeto todos da rádio. Este é um projeto do esporte público. Eu estou aqui para dizer isso a vocês. Vocês vão lutar com a nação brasileira. Vocês têm que honrar essa família brasileira. Vocês têm que beijar esse espírito que nós temos que deixar muito bem claro aqui para que venha fora. E aí, o que é que vai acontecer nesse dia? Vamos avançar aqui. Olha aí o que representou nesse dia, a importância que teve sua fala. Rapaz, na minha fala não, pô. O importante é que teve um trabalho de Ricardo Tibal e a fala, se conseguir esse negócio dele. Foi você, cara? Foi você que disse? Foi? Era você que disse aí? É... Foi você, foi? Eu não tinha isso, não. Isso é emocionante. Isso é emocionante. Isso... Esse dia os caras tiraram a camisa do Sidão. Nós ganhamos, a torcida fez a gente ganhar. Aí foi pra galera. Maravilha. Você que Tá vendo como foi importante sua participação? É lógico que Ricardo preparou o time, botou os meninos de 2,15 m para correr. Mas você teve sua participação. Tá vendo? Olha, o Sexta para o Esporte consegue informação, assim, vazamento inédito. Diga aí, Ricardo. Flávio, eu vou Volta a falar o que ia falando. Eu assim, vou falar sobre o vídeo, mas depois vou entrar com o Thiago aí sobre o material. Isso não tem preço, isso fica na memória. Minha filha fez 1 ano, ela saiu de Brasília, ela completou 1 ano em Recife. Aí nós ficamos 3, 4 anos, ela conhece o clube Tibal, foi padrinho dela, deu 200 camisas do esporte, hoje ela é esporte. Então, casar, ela sabe. Então, isso emociona. O legal, por exemplo, que eu não vivi em lugar nenhum, nem na Argentina, nem em lugar nenhum, a torcida fez uma máscara com a minha cara. Uma máscara com a cara dos jogadores e botaram assim, foi, pô, essa cara tá melhor que a minha, pô. Então, isso não foi Photoshop para melhorar. E eu posso falar com toda a seguridade que a torcida apoia o time, como apoia o esporte, apoia o Remo, o torcedor do esporte é torcedor do esporte, do clube. Ele não é torcedor de A, B, C, ele é torcedor do judô. Tudo que tiver esporte, ele vai torcer. Então, assim, eu sou suspeito e muito agradecido e apaixonado, e agradecido pelo Tibal ter me levado e me apresentado a esse mundo que é o Esporte Clube do Recife. Agora, voltando, Thiago, ao material, eu não sei se vocês estão atentos a isso. Hoje tem a confederação, acho que é a Confederação Brasileira de Clubes, CBC. A CBC, e o esporte, eu acho que é sócio, ela abriu um edital hoje, de no mínimo 100 mil reais. Mínimo 100 mil reais por clube.
Com 100 mil reais você faz muita coisa aí, Thiago? Comprar uns barquinhos. Então, compra uns barquinhos. É uma boa. Hoje A a CBC, as competições da CBC, ela paga passagem e hospedagem dos atletas e leva os barcos do Thiago sem custo. Muito importante. Tá? Eu sei porque eu tenho aqui em Brasília, tem a galera que disputa o remo no Lago Paranoá. São meus amigos. Isso é uma mão na roda. Isso é uma coisa que o clube já tem. Não sei se está usufruindo. Tá? No basquete... Oi? Desconheço mesmo que o clube tem. Então, isso é uma coisa legal que aconteceu uns anos para cá, é novo. O basquete já foi, através do Bolinho, que é um grande técnico, Guilherme Negreiros, que é o futuro dos técnicos de Pernambuco, na minha opinião. Esteve na minha equipe aí, é um jovem, tá? Que já foi, e levou e foi campeão brasileiro mini. O esporte foi campeão brasileiro mini, com o Bolinho e com o Lula, agora, ano passado, retrasado. Mas eles trabalham muito, igual o Thiago está falando, sim, botam muito da energia deles, dos pais. Eu acho que pode ter mais coisa do clube, aproveitando o CBC, para não ter esse problema de faltar um remo, faltar um barco. Cara, hoje tem licitação para isso, e tem que competir, tem que ser feito projeto para isso. Eu recebi isso hoje. Eu quero comprar 200 bolas de basquete, 3 tabelas, e se eu for pleiteado. Agora, a força que o esporte tem, é como um outro clube grande. É um clube grande. Precisa de interesse, né, Ricardo, Thiago e Flávio? Precisa de interesse político, administrativo, comprometimento, né, do gestor, tá? Para que as coisas aconteçam. Quer dizer, é como foi dito agora, você disse bem, Ricardo, o torcedor do esporte, ele torce pelo esporte. Né? Na hora de torcer pelo futebol, ele torce pelo futebol. Na hora de torcer pelo remo, pelo basquete, ele torce. Agora, a gente precisa anunciar que isso existe. Né? A gente precisa mostrar que a gente valoriza isso. E que é um projeto para dentro do Esporte Clube de Recife, no que diz respeito aos esportes olímpicos amadores. Eu acho que esses 100 mil reais vão ser de boa valia. Agora, eu me lembro que na época, lá que eu passei lá pelo esporte, eu visitava o remo, eu acordava o pessoal do remo. Tomava um chá lá. Quer dizer, um café. Tomava um café desgraçado de ruim, que eu não vou dizer de onde era, que esse rapaz disse: olha, o senhor gosta de café? Eu tenho um café especial, uma desgraça o café. Mas tomava lá no entendeu? E nós começamos uma reforma, porque ele tinha um projeto muito bonito lá. Primeiro, reformar o alojamento todo, não era, Thiago? Colocar uma área para que houvesse estudo, entendeu? Uma área destinada com computador, com terminal, para que o pessoal pudesse estudar, entendeu? Uma cozinha boa, e isso estava mais ou menos sendo encaminhado por o nosso grande amigo Luciano Ratuna, o nosso grande engenheiro geral da Ilha do Retiro. Luciano lá, reformando do jeito que podia e tal e coisa, mas eu não sei como isso ficou, porque era uma coisa que a gente estava começando a fazer, mas eu não sei o que aconteceu. Eu concordo com o Thiago que os esportes eles têm que ser autônomos, ter sua autonomia. Claro. Eu acho que o clube pode dar uma mão que eu digo. Hoje em dia não dá para ficar mamando na teta. O clube, porque senão fica mal visto. O cara só me dá despesa. Não é. Ele não te dá despesa, é um investimento. Eu acho que o investimento na categoria de base, por exemplo, o Eduardo Carvalho colocou bem, não é um gasto, é um investimento. Porque aquele garoto que não virou um atleta profissional, que são 99%, ele é um grande torcedor do clube, ele vai virar um dirigente, ele é um médico que vai ajudar, ele é um professor que vai ajudar, ele é um engenheiro que vai ajudar, que passou por todo esse processo. Então, o Flávio é ex-atleta, ele sabe, ele quer ajudar o clube, porque ele foi ex-atleta. Então, isso é a essência do clube. Ele forma muito mais cidadão do que atleta profissional. Eu falo, quando eu saio na rua, eu fui no médico, dei um exemplo aqui em Brasília, meu sobrinho teve um problema, foi no médico, aí o primeiro médico que atendeu foi o quê? Ex-atleta nosso, que passou pelo negócio. Professor, você está aqui. Isso é muito mais valioso do que um atleta que é profissional, para mim. O cara, ele é advogado, ele é professor. Então, isso é uma vocação do clube.
Eu tive na Argentina, Flávio, e aí o pessoal fica com a rivalidade com os argentinos, só que os argentinos, eu não sei no caso do Remo, mas só que os argentinos, tem o Clube Regatas lá, os argentinos, eles mantêm a cultura de clubes de bairro. E o Brasil perdeu a cultura clubística. São poucos, e os poucos clubes que tem são futebol. Então, você bota um programa de esporte na Argentina, ele fala tanto de futebol quanto o Brasil. Mas o Clarim, ele tem uma página inteira de basquete, ele tem uma página inteira do hóquei de grama, as Leonas, ele tem uma página inteira. Aqui, nós temos uma monocultura do esporte. E isso eu não estou falando contra o futebol. Eu adoro futebol. E o futebol vai continuar sendo o esporte número 1 no Brasil. Só que os outros esportes são tão importantes quanto. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter esse contato com o Remo, com outro. Eu passava na salinha de judô, falando salinha de futebol de botão. Pô, futebol de botão, achei legal pra caramba no clube. E eu adorava jogar futebol de botão. Falei, o clube tem futebol de botão, que legal. Que massa. Isso aí vai. Então, isso não tem preço. Né? Não tem não. E a gente usa muito pouco o espaço do esporte, porque se você prestar atenção, é uma ilha, né? Na verdade, é um oásis ali, naquela região cercada por prédios, você ainda tem uma áreazinha que poderia ser explorada. O que o doutor Eduardo estava falando aí foi muito bem lembrado, porque lá a gente começou com essa primeira reforma, na garagem de Remo, era para não cair. Não foi para ficar mais bonita, não. Era porque ela estava já aparecendo as ferragens, a goteira. Eu acredito que a gente tem que trabalhar mais forte ainda para retirar, mas a gente conseguiu pelo menos sanar o inverno. Esse inverno, o pessoal não acorda muito de madrugada, porque vocês sabem que a gente tem um dormitório lá, né? Agora, o grupo que está atualmente organizou muito bem a garagem também, levou essa ideia para frente de colocar um hostel. Há um hostel da ilha, mas é totalmente independente, particular. Então, a gente agradece muito a Luciano, na verdade, ele ia lá, como o doutor Eduardo ia tomar um chamate, comer a famosa papa, que não tem mais, tá certo? A gente não tem mais esse apoio do clube com um cozinheiro, porque a gente vive uma rotina totalmente diferente, né? Acorda de madrugada, então tinha que ter aquele carinho ali especial, porque as pessoas dormem, saem de casa para dormir lá, para acordar, treinar, voltar, tomar um café e sair para trabalhar. E aí estava a ideia nossa de o esporte ser um clube centenário e não ter uma biblioteca, não ter um espaço de estudo, principalmente para aquele que é um atleta que está ali tendo a sua formação de base. Então, a gente até tinha nome para a biblioteca, né? Tinha nome lá, que era o pai do nosso ex-presidente, Silvio Meira. Silvio Guimarães? Silvio Guimarães, desculpe, Silvio Guimarães. Grande Silvio Guimarães. Eduardo, a live da semana passada foi maravilhosa com o pessoal do marketing esportivo e poxa, que duas pessoas inteligentes, preparadas, o Ricardo e o Tiago. Ricardo disse uma coisa que, poxa vida, Ricardo, você está certíssimo. Eu não tinha chance nenhuma de me profissionalizar no basquete, porque eu tinha 1,75 m e o teu atleta tinha 2,15 m. Então, eu não tinha chance nenhuma. Mas aquele grupo de pessoas que estavam ali participando dos treinamentos, da formação, a gente estava se formando como cidadão. O esporte, mais importante. Cidadão. E você disse, são 99%. O papel do esporte e Clube do Recife, quando trata dos seus atletas, doutor Eduardo Carvalho, é muito importante, porque ele está formando cidadão. Claro. Então, esse papel, está aqui o Tiago, remador, preocupado com o Rio Capibaribe, isso é cidadania. Isso é cidadania. E eu espero que você, quando assumir a presidência do esporte, você cumpra esse dever social de ajudar o esporte olímpico a formar cidadão para esse país que a gente precisa tanto, Eduardo. Mas isso está no programa da gente há muito tempo, o Tiago sabe disso, o Ricardo sabe disso. Eu só não prometo voltar a tomar esse café desgraçado lá que o Tiago levava para o mundo. Eu vou ver um café lá com o Ricardo no basquete, entendeu? O do Remo não sem condição, só se ele arrumar outro. Não sei que danado, não. Vamos fazer. Quem sabe a
A gente não aproveita, a garagem vocês conhecem, no departamento de remo. Fica no do Recife, na Beira Rio. Quem sabe a gente num dia aí não tem um café do esporte para relembrar histórias aí. Sem dúvida. Sem dúvida, claro. O café da ilha, com a Biblioteca Haroldo Praça, com toda a história. A gente tem 9 minutos só de programa. Era bom cada um fazer uma fala final. Obrigado. Você depois fecha. Por favor, Ricardo. Isso. Bom, eu fico muito grato de estar participando aqui desse programa muito bacana, falar de esporte, ainda mais com o Thiago aí, um outro parceiro, né, de luta, porque é uma luta, né, e eu vejo que nós somos apaixonados. Todos que gostam de esporte são apaixonados. Eu volto a insistir que Pernambuco, o estado inteiro, Recife, a cidade, tem muito basqueteiro, muito talento. Temos que resgatar a história, resgatar os veteranos. Eu acho que os veteranos têm que vir para dentro do esporte, porque eles trazem a tradição, que é o que o Thiago falou, a tradição vem com a história, com as pessoas que marcaram o esporte, para que nosso futuro atleta, nosso futuro dirigente e técnico saiba a importância do clube. E aí é o que eu digo, o esporte tem que estar em todas as competições nacionais. Ele é um clube grande, tem que pensar grande. Se você for pensar no Bayern de Munique, que tem futebol e tem o basquete, se você for pensar do Barcelona, não vamos falar de Flamengo, falar de Barcelona, que é campeão, Real Madrid, que tem o futebol fortão e tem o basquete campeão europeu. Vamos pensar grande, vamos parar de pensar pequeno. Pensa grande e vai para o objetivo do trabalho. Boa sorte a todos. Muito obrigado aí pela participação e um carinho enorme para a torcida do esporte. Para a torcida do esporte, coração, guardo sempre no meu coração. Quando acabar a aula de sua filha, você traz ela para fazer o casar, antes de terminar o programa. Thiago. Opa, agradeço demais aí o convite. Muito obrigado a todo Eduardo, Flávio, Ricardo. Participar dessa live foi muito bom. E refletir um pouquinho sobre os esportes olímpicos do esporte, né? Eu acho que isso é interessante, porque vê que a gente nunca fala unicamente assim só de um esporte. O basquete, o vôlei, o remo, o tênis, o hóquei, que tem uma tradição grande. Trago aqui de novo o início da minha fala, que é pensar na história do esporte, é pensar no brasão, o primeiro brasão dele. Vocês vão ver lá toda a história do esporte. Então, o remo nasceu junto com o tênis, que nasceu junto com o cricket, com a natação, para você pensar que o Capibaribe era limpinho, que tinha natação, e o futebol também, que estava aí, né? Então, pensar, como o Ricardo falou, como um clube grande, e a gente vai sempre ter essa ideia de que o esporte é um clube poliesportivo e que a gente precisa da força de todos, né? Formando cidadão e formando atleta, mas de uma forma natural, não precisa ser nada forçado, as coisas podem acontecer basicamente como a gente tem visto, cada um pode sobreviver, ser autossuficiente, achando os principais pilares, que no caso, vou defender um pouco o remo mais uma vez, que é o ambiental, o social e o esportivo. E essa é a identidade do esporte, né? A gente está numa ilha, então tem que defender essa ilha com unhas e dentes. Obrigado aí, pessoal. Você, Eduardo. Bom, eu só tenho a agradecer. Agradecer a você mais uma vez, Flávio, sua disponibilidade. Agradecer a Ricardo e a Thiago também pela disponibilidade deles, mas pelo desprendimento. Não é? Dizer a quem está nos vendo e ouvindo, tá? Que o Thiago vai voltar para o remo do esporte, que o Ricardo vai voltar para o basquete do esporte, tá? E o convite que eu fiz a eles, tá, para esse retorno é porque eu penso exatamente, eles sabem que eu penso exatamente igual a eles no que diz respeito aos esportes olímpicos amadores, tá? Que eu vou tentar deixar de dizer amador por conta dessa colocação de Ricardo. Mesmo porque eu posso até não parecer, mas eu joguei pelo Esporte Clube do Recife. Há controvérsias. Futebol de salão, e jogava bem. Agora, o resto, nada. Foto você jogando. Muito bem. Então, nós estamos comprometidos, tá? É outro compromisso que você pode gravar, outro programa que já está gravado, Flávio, tá? Para cobrar, tá? Ricardo, Thiago, nós vamos soerguer os esportes olímpicos do Esporte Clube do Recife. O basquete, o remo, o vôlei, a natação, enfim, o esporte vai voltar a ser, de fato, um clube polidesportivo e forte em todas as suas modalidades.
É isso que eu queria dizer a todos e agradecer mais uma vez a presença de vocês. Bom, pessoal. E quero esse filmezinho aí. Quero esse filmezinho aí que eu não tinha, não, viu? Esse que eu tô falando aí, nunca tinha visto na minha vida. Eu ia fazer o fechamento, mas antes eu vou dizer, eu quero que Eduardo apresente uma foto dele jogando. É aquele personagem que fazia a controvérsia. Apresente uma foto. Eu apresento a minha lá na abertura, tá lá, comprovando que eu jogava. É verdade. No banco é fácil, pô. Tirar foto no banco é fácil, pô. Todo mundo tira, a namorada tira, o pai tira. Cara, agora, pô. Eu fui titular em todas as categorias, fui campeão mirim, infantil, infanto-juvenil, juvenil e adulto. Eu fui banco porque Ricardo... Um dos males do chamado patrocínio é isto, é que o dono da bola joga. Ricardo, não dá porque tinha lá no adulto esporte naquela época. Ricardão, tinha outro rapaz chamado Luiz Moraes, o Pezão, Jorge Cardoso, João Damásio e Romero Mancilha. Como é que é ser titular de time nenhum? O João Damásio, o pessoal fala muito. O negão jogava muito, hein? Craque. Era craque. Era bom demais, bom demais. Impulsão gigantesca impulsão. Bom, pessoal, boa noite. Encerrando nossa live. Muito obrigado. Lá no YouTube, compartilhem, por favor, quem não viu, para que as pessoas possam ter acesso a esse documento que a gente está criando do Esporte Clube do Recife, das propostas de Eduardo Carvalho para ser o futuro presidente do esporte. E eu vou estar cobrando ele o papel que ele tem que cumprir. Um abraço. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado a você. Um abraço. Muito obrigado. Boa noite. Sorte. Um abração, pessoal. Tchau.